Fala galera, beleza? Então, no meu canal eu estou sempre falando sobre luta, sobre musculação, sobre locais, sobre música, e aqui atrás vocês veem que tem um pouquinho de livro, né? Então, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre alguns livros que eu acho extremamente importantes. Só voltando um pouquinho no tempo, tá? Em agosto de 2018 eu tive uma crise de ansiedade muito forte. Então eu comecei a ler para entender o que estava acontecendo com o meu corpo. E eu percebi que quando eu leio eu fico mais calmo, eu fico mais zen, mais sereno. Lógico que além disso a gente também adquire conhecimento. Então, para não enrolar muito, eu vou falar sobre alguns livros que eu acho, ou melhor, que eu acredito que são extremamente importantes. Primeiro eu vou falar de 4 livros que eu acho importantes para nós evoluirmos pessoalmente, né? É a nossa evolução interna. E os outros livros são livros importantes para a gente entender o mundo, para a gente como sociedade, beleza? Não que esses livros como sociedade também não agreguem valor para a gente como ser humano, como indivíduo, propriamente dito. Mas assim, primeiro eu vou falar os livros que eu me senti bem, que fez eu refletir sobre mim mesmo, tá? E os outros eu vou falar que são livros importantes num todo, beleza? Então, sem enrolação, o primeiro livro que eu sugiro é O Segredo da Rhonda Byrne. É um livro, tem um vídeo também bem bacana, tá? Ele é um livro que a autora, ela consegue passar pra gente que tem alguns problemas que a gente tem, que a gente não deve focar neles, a gente deve focar nos pensamentos do que nós desejamos, do que nós queremos realmente. É um livro bastante interessante, leitura simples, não é um livro muito grosso, mas é um livro que eu recomendo, ajuda bastante a nós nos conhecermos, tá? Esse outro livro, Os 4 Compromissos, do Dom Miguel Ruiz, ele é um livro que uma psicóloga passou para mim, tá? Eu não frequento psicóloga, tá? Pelo menos não por enquanto, mas uma amiga minha. É um livro da filosofia Tolteca, eu acho que assim se pronuncia. Ele fala de 4 compromissos que nós temos que ter com nós mesmos. E é muito bom porque você percebe que muitas vezes a gente tem angústias, aflições, baseado no que a sociedade deseja que a gente faça. Mas no fundo aquelas coisas não têm nenhuma importância para a gente. Isso é a minha interpretação, tá? E aí esses 4 compromissos é para que nós nos entendemos melhor, venhamos nos entendermos melhor, por exemplo. Desculpa a minha dicção, tá, galera? Esse outro livro aqui, que é um livro que eu acho muito bom, A Ciência de Ficar Rico, do Wallace Wattler, é um livro que o cara, ele meio que dá diretrizes de como você tem que fazer para prosperar na vida. O título para mim deveria ser A Ciência de Ficar Próspero, não rico, porque geralmente rico a gente associa com dinheiro. Mas aqui está mais ligado à prosperidade. Riqueza de saúde, riqueza de amizade, riqueza de sabedoria, riqueza no todo. Financeiramente também, mas eu acredito que é mais ligado à prosperidade. É um livro muito bom. E esse livro que influenciou a Rhonda Byrne, esse livro que influenciou Napoleão Hill, entre outros autores mais. Esse próximo livro é o Caballo. Talvez desses primeiros livros aqui seja o mais complexo, o mais difícil de estar falando. O Caballo é 3 Iniciados. Ele é um livro, na minha ótica, tá, pessoal, que ele fala como que o cosmos funciona e como a gente tem que pegar essas informações das leis do cosmos, tá? E nos tornarmos pessoas melhores. É um livro bem interessante, tá? Ele, não vou falar que ele seja místico, tá? Mas assim, ele é um livro que de repente que é muito religioso não vai gostar, mas ele dá uma visão muito clara das coisas que acontecem no todo, no cosmos, no universo, né? E eu achei ele bem interessante. Lembrando que isso é a minha interpretação do livro e eu estou falando de uma forma bem resumida, tá? A ideia desse vídeo é só estar falando, passando para vocês livros que eu li, no caso, esses quatro
foram livros bastante importantes para a minha evolução pessoal, o meu eu comigo mesmo, tá? Então, eu estou apenas dando o meu ponto de vista, então não estou detalhando muito, tem vários canais no YouTube que pessoas que têm mais know-how para estar falando sobre os livros detalhados do que eu. Agora eu vou estar entrando em 6 livros que eu li, que são extremamente importantes, que todos leiam, tá? Estou falando do Brasil, tá, galera? Digamos que os 4 primeiros eu acho que o mundo todo tem que ler. Os 2 últimos, pelo menos no Brasil, nós temos que ler. O primeiro livro que todo mundo tem que ler é A República de Platão. Galera, não tem como a gente entender uma república, entender como que as coisas funcionam no mundo, sem a gente conhecer a base, desculpa, da onde tudo veio. Então, a República de Platão, ele dá uma noção bem bacana de como surgiu todas as repúblicas, essas coisas tudo. Mais uma vez, desculpa a dicção. O outro livro, galera, é A Arte da Guerra. Esse livro todo mundo tem que ler. Eu já li esse livro, acho que umas 3 ou 4 vezes. É muito interessante. A Arte da Guerra, galera, não tem nada a ver diretamente com guerra, tá? Tá mais ligado a estratégia, essas coisas tudo. Na minha visão, tá? É uma visão geral sobre estratégia de combate, essas coisas tudo, mas não necessariamente guerra mesmo, tá? Estou falando do conceito de guerra que a gente tem hoje, mas ele é um livro ligado à estratégia, como você conseguir se dar bem em determinadas disputas. Por isso que eu estou falando que não necessariamente é guerra, pode ser todo tipo de disputa. E esse livro, galera, todo mundo deve ler também, é O Príncipe de Nicolau Maquiavel. Esse livro, acho que de todos os que eu li aqui, ele é o livro que eu li mais vezes. E todas as vezes que eu leio, eu tenho uma interpretação aperfeiçoada dele. É um livro que, para a época que ele foi escrito, ele tem uma riqueza de detalhes do que estava acontecendo na época muito grande. E é um livro que todo mundo deve ler. O próximo livro, acho que é o mais complicado, pelo motivo dele ser um pouquinho grosso, mas é um livro que todo mundo tem que ler também, o Leviatã de Thomas Hobbes. Ele também está ligado à política, a Estado, República. Ele dá uma noção legal do que vem a ser Estado, do que vem a ser governo, né? Ele é um livro bem detalhado. Lembrando que é um livro de, sei lá, um livro que tem mais de 400 anos que foi escrito por ele. Então é um livro bem antigo, ele tem uma linguagem um pouquinho mais complicada, né? E fora que ele é bem grosso, mas é um livro que todo mundo tem que ler, o Leviatã de Thomas Hobbes. Agora eu vou estar entrando em livros que todos os brasileiros têm que ler. O primeiro livro que eu vou falar, eu tenho aqui, mas eu esqueci de pegar, mas eu lembrei. É A Carta de Pedro Vaz Caminhas, todo mundo tem que ler. Agora, como é um livrinho pequeno, então é tranquilo. Livro mesmo, esse livro aqui. História do Brasil, do Frei Vicente Salvador. Esse livro, se não me falha a memória, ele foi escrito em 1600 e alguma coisa. Tá? É o primeiro relato histórico do Brasil, né? Então aqui tem vários pontos de vista. Eu não sei se o Frei Vicente Salvador escreveu esse livro sozinho ou se ele pegou relato de outras pessoas, mas é um livro que fala bem como que era o Brasil no início, né? Logo que os portugueses aqui chegaram, tá? Então é um livro que todo mundo deve ler. E o último livro, galera, é de uma pessoa capixaba, né? Bruno Garchag, lembrando que eu sou capixaba também. Direitos máximos, deveres mínimos. Vou falar um pouquinho da minha ótica desse livro. Ele é um livro que fala sobre o que é o direito que está no papel e o que é direito na prática. Praticamente isso. Então você vê um direito no papel ao qual todo mundo tem direito, mas na prática um grupo de pessoas tem direito e um grupo de pessoas tem muito privilégio. Então assim, ele é um livro bem interessante para a gente entender como que as coisas funcionam no nosso país, né? Do ponto de vista jurídico, do ponto de vista da legislação. É uma leitura simples,
Tem vários casos aqui relativamente recentes, situações que aconteceram há 20, 30 anos, então muita gente que for ler esse livro, né, vai conseguir ter uma noção mais próxima da nossa realidade do que o autor está falando. É um livro muito bom, muito importante para a gente entender como que as coisas funcionam nesse país. Galera, no mais é isso. Eu falei de uma forma bem rápida, porque como são muitos livros, são apenas sugestões de leitura que eu faço para vocês, de livros que eu li, me transformou bastante, eu me tornei pessoa melhor a partir da leitura desses livros. Às vezes você lê uma frase, essa frase tem um impacto muito grande na sua vida. Por isso que eu estou sugerindo esses livros. Tem mais livros aqui, mas esses para mim são os principais que todo mundo tem que ler. Valeu, galera!